consiste em garantir a injetividade, ok? Vocês estudaram que uma função só tem inversa se for injetiva, ok? Ter a injetividade. Neste primeiro passo, nós temos que garantir que esta função é injetiva, ok? Como é que isso se faz? Vamos à procura da definição de injetividade, ok? Que é exatamente aqui. Vamos verificar se esta função verifica esta implicação que eu vou escrever aqui. Se o f de x2 for igual ao f de x1, isto implica que o x2 seja igual a x1, ok? E isto para qualquer que seja o valor de x pertencente a R, ok? Esta é que é a definição de injetividade. Para vocês perceberem se esta função é injetiva, terão que fazer aqui esta demonstração da injetividade da função. Esta aqui é uma demonstração que é bastante fácil de vocês entenderem. Reparem aqui, eu vou colocar aqui um referencial e vou até começar por desenhar uma função não injetiva, ok? Por exemplo, esta função quadrática que faria, será uma parábola que faria isto. Esta função não é injetiva, ok? Não é injetiva porque, reparem, se eu traçar aqui esta linha horizontal, eu vou chamar a este valor aqui x1 e vou chamar a este valor aqui x2. Aqui será exatamente a imagem, ou seja, o f de x1, que por acaso vai coincidir com o f de x2, ok? Neste caso a função não é injetiva, porque existem dois objetos diferentes que partilham a mesma imagem. A definição de injetividade passa um bocado por este conceito. Reparem, isto aqui seria uma função não injetiva, ok? Esta função é não injetiva. Ok? Qual é a definição então da injetividade? Se existir uma imagem de x2 igual à imagem de x1, então isto tem que implicar que estaremos a falar ou seja, que o x2 seja igual a x1, ok? O que é que quer isto dizer? Se duas imagens são iguais, para a função ser injetiva, teríamos de estar a falar do mesmo objeto, ok? Não pode acontecer esta situação aqui. O que é que acontece aqui? Estas duas imagens são iguais, mas estamos a falar de objetos diferentes, ok? Então a função não é injetiva. Para ser injetiva, se duas imagens são idênticas, então teremos que estar a falar do mesmo objeto, ok? Caso contrário, a função não é injetiva, como veem aqui. Para então garantirem aqui esta implicação, vamos aplicar aqui esta função, ok? E então como é que se faz isto? F de x2, então na função f eu vou substituir o x por x2, ok? Repare, se eu tivesse aqui f de 5, eu substituo o x por 5, só tenho aqui x2, vou então aqui à expressão substituir o x por x2. Okay? Então ficamos com o quê? x2 menos 2 a dividir por x2 mais 5. Okay? E isto terá que ser igual ao f de x1. O que é que eu vou fazer no f de x1? Vou substituir o x por x1. Então tenho isto, x1 menos 2, a dividir por x1 mais 5. Okay? Vou então trabalhar aqui esta situação. O que é que eu vou fazer aqui? Vou reduzir isto ao mesmo denominador, para me ver livre aqui dos denominadores. Vou então multiplicar aqui esta função por este denominador. A função, sim, acaba por ser a função, mas vou multiplicar esta fração por este denominador, ou seja, toda a fração. Então vou multiplicar por x1 mais 5, em baixo e em cima. E neste caso aqui eu vou multiplicar, ou seja, esta fração vou multiplicar por este denominador. Então vou multiplicar por x2 mais 5. Quer aqui em baixo, quer ali em cima. Ok? O que é que vamos obter? Isto será equivalente. Fazendo aqui a distributiva lá para cima, vou então ter x1 vezes x2, ok? Então não dá para misturar, x1 vezes x2. Depois x1 vezes menos 2, então vou ter menos 2 vezes o x1. Agora vou multiplicar este 5 vezes x2, ou seja, mais 5x2. E 5 vezes menos 2, menos 10. Ok, esperem só um bocado, eu não vou ter aqui espaço para trabalhar isto, vou então escrever aqui em baixo. Já tínhamos feito aqui esta distribuição. Okay? Temos então x1 vezes x2, depois menos 2 vezes o x1, ou seja, x1 vezes menos 2, depois 5 vezes x2 mais 5x2 e 5 vezes menos 2, menos 10. Ok? Escrevi só aqui em baixo porque já estava a ver que não ia ter espaço para escrever tudo aqui, depois iria ficar assim um bocado confuso.
Bem, e isto, depois teremos aqui os denominadores iguais, ok, aqui em baixo, que eu já os vou cortar para economizar aqui espaço. Bem, isto vai ser igual, agora aplica a distributiva aqui deste lado. Então tem o quê? x2 vezes x1, onde tem x2 vezes x1. Depois tem aqui x2 vezes menos 2, então eu vou ter menos x2. Agora o 5, 5 vezes x1 mais 5 x1. E agora o 5 vezes menos 2, menos 10. Okay? E agora reparem, aqui já dá para cortar muita coisa. x1, x2, x2, x1, isto é igual. Né? Anulam-se um outro. Se eu passasse para cá, se eu passasse isto para cá, este bloco ficaria negativo, anulava. Depois tenho o quê? Menos 10, ok? E menos 10 corta também com este 10. Repara, este menos 10 passava para cá, ficava positivo, anulavam-se. Sobram então menos 2x1 mais 5x2, menos 2x2 mais 5x1. Ok? Então é isso que eu vou escrever aqui. Então isto vai ser equivalente a ter menos 2 vezes o x1 mais 5 vezes o x2 igual a menos 2 vezes o x2 mais 5 vezes o x1. Para eu ter algo aqui deste género, o que é que eu vou fazer? Vou encostar aqui no primeiro membro tudo que tem a x2 e repara aqui, vou encostar no segundo membro tudo que tem a x1. Então, o que é que eu vou ficar? Bem, este x2 vai ficar aqui e este x1 vai embora. Fica aqui com 5x2. E depois, onde é que eu tenho outro x2 deste lado? Aqui, ok? Então ele a passar para o primeiro membro fica positivo, então terei mais 2x2 igual. Este menos 2x1 passou para lá e fica 2x1. E aqui mais 5x1. Será equivalente. Agora vou agrupar o que tem x2. 5x2 mais 2x2, 7x2. Igual 2x1 mais 5x1, 7x1. Okay? E agora repara, este 7 anula com este. Se eu passasse este 7 para cá a dividir, 7 a dividir por 7 dava 1 e desapareciam. Okay? Então este anula com este. E obtemos então x2 igual a x1, como queríamos demonstrar. Ok, reparem, se o f de x2 for igual ao f de x1, a gente está aqui a demonstração que isso implica que o x2 seja igual a x1. O que é que concluímos então neste passo? Daqui concluímos f de x é injetiva. Ok? Se é injetiva, então podemos continuar para a caracterização da inversa. Porquê? Porque se a função não for injetiva, a gente acaba. Não é? Se não é injetiva, não tem inversa. Okay? Então não precisávamos fazer mais nada. Dizíamos só a função f de x não tem inversa porque não é injetiva. Na prática, tu vais olhar, não é, para aqui, repara, se tiveres alguma variável x com um expoente par, 2, 4, 6 ou 8 por aí, desde que o expoente seja par, ou então se tiveres módulos, a função não é injetiva. Okay? Então também não terá inversa. Se fiz aqui x ao quadrado ou x à quarta, ou então módulos, a função não será injetiva. Se não será injetiva, não terá inversa. Okay? Neste caso, tens uma função racional é injetiva, está garantido aqui o primeiro passo, a questão da injetividade. Okay? f de x é injetiva.